Nós vamos começar hoje, pessoal, estudando um pouco sobre as molas helicoidais de compressão. De maneira geral, as molas, nós temos diversos tipos de mola, mas as molas, então, elas, de alguma forma, elas são usadas para exercer forças e proporcionar flexibilidade nas máquinas que a gente projeta. Elas armazenam ou absorvem energia, tá? E o detalhe é que essa energia, essa força que pode ser, né, absorvida ou armazenada, né, ela é armazenada através da possibilidade desses elementos apresentarem deformações relativamente grandes, sem que o limite de elasticidade do material seja ultrapassado, tá? Então, num lado, nós temos o material do fio da mola, que possui uma tensão de escoamento, né, que possui uma tensão de ruptura, certo? Um SUS, né, uma tensão de ruptura, tá? E, por outro lado, a mola, ela acaba absorvendo energia e através de uma deformação relativamente grande. E essa deformação relativamente grande, devido ao fato de estar sendo enrolada, por exemplo, numa espira, ela permite uma deformação grande sem, no fio da mola, né, a mola tem um certo diâmetro de fio, né, uma mola helicoidal, ou outro, sem chegar no limite de escoamento do material. Então, essa é uma grande vantagem desse tipo de elemento de máquina. Absorve energia, tá? E depois libera quando necessário, e a tensão de escoamento possibilita grandes deformações sem que o limite de escoamento seja atingido, tá? E dentro, de forma geral, há vários tipos de mola. Nesse caso aqui, nós temos alguns tipos diferentes de molas do tipo helicoidal, tá? Além dessa, nós temos outros tipos de mola que não são helicoidais, que não são feitas a partir do enrolamento de um fio, certo? Sejam elas cilíndricas, né, com diâmetro constante, ou cônicas, por exemplo, como essa aqui, ó, tá? Então, aqui há um conjunto de tipos diferentes de molas. Essas molas aqui, geralmente, são molas de compressão. Ela tem uma estrutura aqui em cima, ó, que só habilita ela a funcionar a partir da compressão da mola. Tanto essa aqui é uma helicoidal, cilíndrica, essa aqui também, essa aqui, ó, também, uma cônica, também essa, né? E tem algumas molas aqui que são de torção, tá? Essas molas aqui, ó, no segundo lado, são molas de torção. Geralmente elas possuem uma extremidade, né? Vamos pegar essa aqui, ó. Elas possuem essa extremidade que faz com que o fio da mola seja torcido, tá? E há outros tipos de mola, que não foi colocado aqui, que são as molas helicoidais de compressão. De alguma forma, né, elas têm um gancho, e esse gancho, então, né, ele acaba permitindo, então, tracionar a mola. Ela é helicoidal, ela tem um gancho, e esse gancho faz com que seja possível tracionar a mola, ao invés de comprimir. E aí, então, nós temos as molas helicoidais de tração. Então, a gente vai ver aqui na disciplina essas molas em específico, porque são as mais usadas, tá, em elemento de máquinas, né? Apesar de ter a mola Belleville, tem a mola Prato e outras, né? Mas essa aqui é a mais usada. E vamos ver, então, as molas de tração. Vamos começar hoje com as molas de compressão, tá? Como é que elas funcionam e os tipos de tensão que tem. A mola de tração, né, ela é muito parecida com a de compressão, só que tem os ganchos, então, né? E aí, para nós fazermos o projeto dela, temos que, além de fazer os mesmos cálculos de compressão, temos que fazer o cálculo de resistência do gancho, tá? E as molas de torção, então, que são esse modelo, né, que trabalham de forma diferente e também possuem, em função das tensões que são geradas na mola, possuem uma forma diferente de fazer o cálculo, a partir da flexão. Então, nós vamos ver isso. Só que todas as molas, de maneira geral, elas possuem uma certa resistência
Quando a gente fala em resistência, essa resistência que as molas têm é justamente, né, se nós olharmos o diagrama tensão-deformação, é o limite de escoamento, o limite de resistência última, né, o limite de resistência à tração, ou à compressão, ou ao cisalhamento, né? E a gente, então, tem que, no primeiro momento, para estudar as molas, saber qual que é essa resistência, são essas tensões e como elas são calculadas. Porque a mola já é um elemento de máquina que possui uma configuração própria. Ela é o fio da mola helicoidal é todo enrolado. E esse enrolamento do fio gera uma certa tensão de escoamento e uma resistência a ela, que também está associada, é claro, ao material. Então, para nós começarmos, nós vamos estudar um pouquinho os materiais que são usados na fabricação de molas. E esses materiais, a gente vai começar esse estudo com os materiais que são aplicados para as molas helicoidais de compressão. Tá? Então, para fazer o enrolamento da mola, geralmente a gente usa um processo de conformação mecânica, né? E usa um processo de trabalho a quente ou a frio, dependendo do diâmetro do fio com que a mola vai ser confeccionada, nós temos que trabalhar a quente ou a frio. Tá? E, geralmente, quando a gente faz o enrolamento, porque nós temos um fio que vem lá na máquina, tá? E esse fio, então, entra numa máquina especial e faz o dobramento da máquina. Ele vem entrando aqui e faz o dobramento da espira. E gera, então, a mola helicoidal. Então, nesse processo de enrolamento da espira, o processo acaba induzindo tensões de trabalho, tá? E são tensões de tração e compressão, pelo dobramento, né? Vai aparecer um dobramento do fio, tá? Esse dobramento, então, vai provocar a indução de tensões, e essas tensões, então, são aliviadas posteriormente através de um tratamento térmico. Então, a mola é enrolada, vou mostrar um vídeo para vocês sobre a fabricação de molas mais tarde. Aí as molas são enroladas, e depois de enroladas, então, elas entram no processo de tratamento térmico, alívio de tensões, são aquecidas, resfriadas, e essas tensões que são geradas, na realidade as tensões são nesse sentido, né? Essas tensões que são geradas são eliminadas, e isso aumenta, então, a resistência do conjunto, tá? Da mola, tá? E as molas, então, são feitas de diversos tipos diferentes. O material que eu posso empregar vai desde materiais, desde aços até ligas, né, não ferrosos, como bronze, latão, cobre, níquel e tantas outras, né? Dependendo da aplicação da mola, se é aplicação estática, ou se é aplicação dinâmica, ou se é aplicação em temperatura ambiente, ou se é aplicação em temperatura elevada, nós vamos ter que selecionar o material em função dessas características, tá? E aí, para o mesmo material, pessoal, a resistência da mola varia de acordo com o diâmetro do fio dela. Se eu tenho aqui, por exemplo, um aço, ambos são aço, vamos pensar aqui, 1045, tá? Eu tenho duas molas com fios de seção diferente. Apesar de serem de mesmo material, a resistência ao escoamento dessa mola e a resistência à tração, ao cisalhamento dessa mola é diferente da resistência, né, dessa e do escoamento dessa e também da resistência dessa. Porque o diâmetro influencia na resistência. A gente sabe que lá, em elemento de máquinas 1, existia um fator C-tamanho, e o fator C-tamanho influenciava no tipo, na resistência do material, né? Aqui também, né? Principalmente quando a carga é dinâmica, essa influência é um fator agravante. Então, nós temos que calcular essas resistências do material a partir do diâmetro do fio.
esse diâmetro que a gente vai chamar de diâmetro Dzinho, né? O diâmetro do fio da mola, ele acaba sendo chamado de Dzinho. E aí, então, vem o seguinte, ó. A tensão de resistência e atração, se nós pegarmos o diagrama tensão-deformação aplicado a tensões normais, tá? Tensões normais. Aqui é sigma, né? Tensões normais. Aqui, deformação, e aqui eu tenho a tensão de escoamento, e lá em cima, a tensão de resistência é o SUT, tá? Aqui é o SUT. Então, analisando o diagrama tensão-deformação para forças normais, a resistência à tração do material da mola depende geralmente de uma expressão matemática. Ele é o A sobre diâmetro do fio elevado a M. Então, dependendo do material, pessoal, nós temos aqui o expoente M e a constante A. E a partir desse expoente constante, nós conseguimos calcular a tensão SUT do material. Por exemplo, tem vários materiais. Fio musical, ou, como ele é conhecido, fio corda de piano. Não é que ele é um fio, não é que ele é um fio musical, fio do violão, né? Não é a corda do violão. É o nome que foi dado a ele, corda de piano. O termo correto não é fio musical, e sim corda de piano, tá? Esse material para mola, o corda de piano, surgiu aí, quando surgiu a tradução do Norton, surgiu o nome fio musical, mas foi um erro de tradução, né? Corda de piano, ele é um material, pela classificação, ele é um material, o A228, pela ASTM. Então, ele é um material bastante usado em confecção de molas. Depois vem o fio temperado em banho de óleo e revenido. É o A229. O A229, ele equivale, pessoal, mais ou menos a um material com alto teor de carbono, tá? Ele tem alto teor de carbono, esse fio aqui, ó, tá? Ok? Se não estou enganado aqui, ele está próximo do 1090, né? Se não estou enganado, depois eu confirmo essa informação. Mas ele é um material com alto teor de carbono, tá? E ele pode, então, ser temperado. Depois tem os fios repuxados a frio. Tem depois fios especiais de cromo vanádio para aplicações em temperatura elevada, o cromo silício, o fio inoxidável e não ferrosos, tá? Bronze fosforoso e assim por diante. Cada um deles tem um código de classificação. Eles possuem uma faixa de produção do tamanho do fio da mola. Por exemplo, o A228, ele é confeccionado com um diâmetro Dzinho, ele pode ser fabricado com 0,10 a 6,5. Eu posso comprar esse fio lá na aciaria de 0,10 a 6,5 milímetros de diâmetro, tá? Aí tem o custo, ó. O fio repuxado a frio é a nossa referência no custo, tá? O corda de piano tem 2,6 vezes mais caro do que o repuxado a frio, e o fio temperado aí 1,3. E os demais, então, ó, também tem uma característica, né, de custo mais elevado do que a referência, que é o repuxado a frio. Bom, como é que nós calculamos a tensão de escoamento, a tensão SUT do material, tá? A tensão SUT do material, então, depende desses fatores que estão colocados aí, tá? E aí, então, pessoal, a gente usa essa expressão aí, ó. Vamos pensar que eu estou usando, tá, um material, um fio, vamos pegar aqui, não sei se tem comercialmente esse fio, mas só para fazer o exemplo aqui, se eu estou usando um fio de 2 milímetros de diâmetro, tá? Então, para mim calcular a tensão SUT, eu vou fazer o seguinte, vamos pensar que é o fio corda de piano, esse. Então, o SUT, ele vai ser igual ao A, vejam que o A é esse valor aqui, ó, 22,11, vezes, né, dividido por Dzinho, 2 milímetros elevado na
0,145. 0,145. Esse valor que vai dar aqui vai ser o valor que vai dar em megapascal. Tá? Se não estou enganado, aqui o resultado é megapascal. Então, a gente tira o valor da tensão de resistência do fio da mola a partir dessa fórmula aqui. Quando eu preciso do SUT, ó. O SUT está ligado com as resistências normais, tá? Ligado com o diagrama tensão normal versus deformação. Então, a gente vai fazer esses cálculos para poder determinar a resistência do material, tá? Bom, só que em molas, pessoal, a gente vai ver logo em seguida que alguns tipos de mola eu preciso das resistências associadas à tensão normal, que é o SUT, como a gente calculou antes ali, e em outros casos eu preciso da resistência associada às tensões cisalhantes. E aí, então, eu preciso calcular o SUS do material. Um diagrama é tensão normal versus deformação e o outro é tensão tangencial versus deformação. Então, eu preciso transformar o SUT em SUS. Esse é o cálculo que é efetuado. O SUS, tensão de resistência última ao cisalhamento, ao shear, né? O S aqui, shear, corte. Ele é 0,67 do SUT. Então, eu determino o SUT aqui, ó, pela fórmula, e depois por essa aqui, eu calculo o SUS. 0,67. Bom, também podemos, utilizando uma estimativa grosseira, calcular a tensão de escoamento e a tensão de escoamento cisalhante. Cisalhante aqui, ó. Então, a tensão de escoamento normal é 0,6 a 0,9 do SUT e a tensão de escoamento cisalhante 0,537 do escoamento normal. Então, uma depende da outra na relação. Então, essas estimativas aqui são mais grosseiras. Se nós pudermos buscar na tabela do fabricante do aço qual é a sua resistência, melhor, tá? Ok? Essa é mais grosseira. Fechou? E então, tá? A gente pode determinar essas tensões para poder fazer o dimensionamento, então, posteriormente da mola, quando assim for necessário. Alguns materiais, então, tá? Ó, eu falei antes em 1090, ó, na realidade, o A229, ó, que é o fio revenido em óleo, ele é um 1065, tá? O corda de piano, desculpe, ó, o A228, é mais ou menos um 1090, tá? Depois tem o fio repuxado a fio, que é o A227, corresponde mais ou menos a um 1065, tá? E cada um deles tem algumas aplicações aqui, então, ó, legal aqui dessa tabelinha é que ele mostra as aplicações de cada material, tá? A temperatura de aplicação, tá? Onde ele é aplicado, 0 a 120, temperaturas maiores, tá? E, ó, por exemplo, ó, o cromo silício, né? Ó, temperaturas, cromo vanádio, ó, temperaturas até 220 graus Celsius. Então, lá o motor de combustão interna, lá, onde eu vou colocar as molas de uma válvula, lá as temperaturas são bastante elevadas na mola. Então, já lá no motor de combustão interna, para abertura e fechamento da válvula, eu preciso de um cromo vanádio, tá? E assim, né, nós temos a aplicação de diversos tipos, onde a escolha pode ser feita por essa tabela aqui, tá? Ok? O Inconel, ó, é um material não ferroso, né, ó, ele tem uma resistência à corrosão grande, tá, mas não tem nenhuma informação de aplicação também, só que é resistente à corrosão, tá? Muitas vezes vocês é uma base de uma composição de cobre, bronze, né? Tem vários elementos nessa liga metálica, né? Patenteada, tá? E se aplica em alguns casos que requerem resistência à corrosão em válvulas, né? E assim por diante, que tem esse problema de contato com ácidos e bases, assim por diante, então se usa isso aí, esse material. Então, algumas aplicações dos materiais associados a molas.
Temos também aqui, ó, isso é importante, aqui nós temos uma tabelinha que mostra, ó, para cada material, ao invés de usar aquela fórmula inicial que eu passei para vocês para calcular a tensão de resistência, tá? Ah, desculpe, lá precisa. Nós precisamos calcular ainda aqui o SUT através daquela fórmula inicial. E aí, depois, a gente entra nessa tabelinha e, em função do material, determina a propriedade de tensão de escoamento normal e cisalhante. Tá? Como é que é feito isso? A tensão SY, que é a tensão de resistência ao escoamento, é 65 a 75% do SUT. Ó. Então, a gente vai ter que fazer esse cálculo. Ó. A tensão de escoamento, vou pegar isso aqui, ó. Ela vale, vou pegar aqui o valor mais baixo, 0,65 do SUT. E a tensão de resistência à torção, a tensão SYS para o corda de piano, é pegar o limite inferior, 0,45, né, do SUT. Então, ele me dá mais ou menos a especificação da resistência. Dá também, para fios com diâmetro, ó, também dá essa resistência a partir do diâmetro do fio em polegada, tá? E, principalmente nessa tabela também, ó, ele dá o E do aço, módulo de elasticidade longitudinal, e o G, módulo de elasticidade transversal do material. É o E e o G que se usa lá em resistência dos materiais, em gigapascal. Então, esses valores vão ser importantes para nós, para podermos calcular algumas características da mola. A constante elástica, tá? Por exemplo, ela vai ser um elemento importante para nós, onde nós vamos usar essas informações, tá? Tanto o G como o E, para calcular ela. Então, tiramos essas informações das tabelas que estão aqui. Essa tabelinha ao lado aqui, ela dá, está bem pequenininha, ela dá os diâmetros preferencialmente usados para alguns tipos de fio. A faixa de diâmetros utilizada, tá, pessoal? É o sistema, ó. Então, existe o sistema internacional e o em polegada. Então, ó, o A228, ó, deixa eu pegar aqui, ó. O A228 é essa primeira linha aqui, ó. Então, ó, esse traço, ele começa aqui, ó, deixa eu fazer um risquinho aqui, ó. Esse material começa aqui, ó, e termina, vamos ver o A228, aqui, ó. Então, o que acontece? Nós podemos encontrar comercialmente o A228 de 7 milímetros até o diâmetro de 0,3 milímetros. E essas são as bitolas comerciais, tá? Que a gente vai encontrar desse fio. A mesma coisa para o revenido em óleo, 229, tá? O A227, o repuxado a frio, tá? A gente encontra essas bitolas. Ó, o repuxado a frio, a gente consegue encontrar de 1,1, o A227, que é essa linha aqui, ó, até um diâmetro de 16 milímetros, tá? Então, às vezes, os fios de molas de veículos, né, é o repuxado a frio algumas vezes, né? Tem alguns que são, tá? Repuxado a frio. Então, a gente consegue encontrar essas bitolas comerciais aqui, ó. Lembrando que nem sempre a gente consegue todas as bitolas, tá? Às vezes, os fabricantes, essas são as bitolas normalizadas, tá? Mas os fabricantes, às vezes, produzem algumas bitolas em específico, né? Eles não produzem todas, tá? E aí, então, a gente tem que escolher, na hora de fazer o projeto, aquela que tem disponível pelo fabricante para fazer a mola. Ou pedir, então, a um custo mais elevado, que o fabricante do fio faça uma mola com alguma dimensão que não é usualmente utilizada. Daí sai mais caro, tá? Então, ela dá mais ou menos essa indicação dos tamanhos preferenciais que são usados para os fios de mola. Então, também é importante esse material aí, tá? Sabemos das associações de molas.
Às vezes nós precisamos associar molas em série e em paralelo, tá? Então, muitas vezes a gente coloca duas molas em paralelo, que quando uma falha, a outra acaba entrando em funcionamento, mesmo que precariamente ela mantenha o serviço, né? Tá? Às vezes eu preciso grandes forças em um espaço pequeno, aí eu uso molas também em paralelo, tá? E às vezes, então, quando eu preciso de força que não varie diretamente com a deflexão, também posso usar molas. Molas em série ou paralelo. Então, a gente pode usar muito associação de molas. E aí nós vamos ver, então, como calcular essas molas, tá? Como calcular as forças que cada uma delas absorve, as deformações e, principalmente, as tensões. Por exemplo, se eu tiver duas molas, uma dentro da outra, uma mola externa, né? Uma mola externa, e dentro dela eu tenho uma outra molinha, só aumento o corte aqui, uma molinha com um diâmetro de fio menor, né, internamente, tá? Então eu tenho duas molas, uma interna e outra externa. Se as duas possuem o mesmo comprimento livre, né, vamos pensar que as duas têm o mesmo comprimento, né, e eu aplicar uma força nelas, né, às vezes se uma falhar, a outra ainda continua trabalhando, né, precariamente, mas ainda garante por alguns momentos a função da máquina, tá? Mas e aí, se eu aplicar essa força F nesse conjunto de molas que estão em paralelo, qual é a tensão que é desenvolvida nessa mola, tá? E qual é a tensão que é desenvolvida na mola interna? Tensão na mola 1 e na mola 2. Não são iguais. Apesar da força ser igual, as tensões do material são diferentes, tá? Pode ser que a mola grande esteja mais carregada que a mola pequena, ou vice-versa. Então, será que uma delas vai romper? Qual vai ser o coeficiente de segurança? Vamos ver, então, como fazer esses cálculos aí. Bom, então, vamos trabalhar, então, com a associação de molas. E as associações de mola, a gente recai naquele conteúdo da física. Podemos ter associação de molas em paralelo, a gente soma as constantes elásticas de cada mola, e podemos ter as associações em série, onde o inverso da constante equivalente é igual à soma inversa das constantes de cada uma das constantes de mola. Quem já estudou vibrações mecânicas, né, ou está vendo, né, vibrações mecânicas, viu que nós podemos também fazer o cálculo de molas equivalentes, né, molas radiais, nós podemos calcular molas equivalentes em alavancas, né, torsionais e assim por diante. Aqui a gente só colocou, então, eu coloquei somente essas duas, que já são importantes para nós conduzirmos a matéria de elemento de máquinas, tá? Mas temos, então, essas duas possibilidades também, tá, de associação de molas em série ou em paralelo. Bom, com relação, então, a materiais, isso é o que eu tinha que falar para vocês, tá? Agora, esses materiais, eles são aplicados nas molas. Por exemplo, eu vou ter uma mola helicoidal de compressão aqui, então, né? Vou colocar aqui algumas espiras. Tá? E no projeto de uma mola, eu já sei, então, que em função do material que é ocupado para a mola, corda de piano, por exemplo, né? O A228, esse material ele tem uma tensão de escoamento, ele tem uma tensão de escoamento cisalhante, tem um SUT e tem um SUS. Tá? Isso aqui é resistência. Isso aqui é resistência do material. Né? Lembrando que sempre que eu tenho o S, né? O S é strength, resistência. Tá? O S é resistência. Só que essas molas, elas vão possuir algumas características. Eu vou projetar a mola com um diâmetro de fio. Ela vai ter um diâmetro
nominal, né? Ela vai ter um diâmetro médio, essa mola, né? O diâmetro entre o meio das espiras, um diâmetro nominal. Ela vai ter um certo número de espiras, tá? E assim por diante, espiras. Vai ter tipos de extremidade diferente, tá? E ela, principalmente, vai estar submetido a uma carga. Nela, a máquina que nós vamos projetar vai transmitir uma certa força, tá? Aqui eu tô, tá flutuando aqui a força, tá? Mas ela vai encostar na espira e ela vai transmitir uma certa força para a mola, tá? Então aqui vamos só colocar o desenho aqui. Aqui vai ter ainda a espira, tá? A espira, a última espira, aqui também vai ter a última espira aqui embaixo, tá? A máquina vai transmitir alguma força para essa mola. E quando essa força na mola for aplicada, a gente sabe que essa mola vai absorver essa força. E ela vai absorver essa força através da deformação. Essa superfície da mola aqui de cima, a mola, então, a força vai empurrar a mola para baixo, ó, e a mola vai se comprimir. A mola vai se comprimir, então. Aqui não é uma segunda mola, é a mola comprimida, tá? A mola vai se comprimir. Na realidade, eu não posso representar essa força aqui em cima, né? Eu tenho que fazer diferente, vamos fazer até diferente aqui, ó. Quando eu aplico a força, se a mola não tem força, ela está com o seu comprimento livre, ó, não deformada. Mas quando eu aplico a força, na verdade o correto é aqui, ó. Quando eu aplico a força, aqui então, ó, quando eu aplico a força, automaticamente a mola se comprime, ela se deforma. Tá? Então, apliquei a força F, a mola se deformou. Se deformou de um certo valor, ó, que é o valor Y, deformação. Se eu pegar lá da física a força aplicada dividido por Y, eu tenho a constante elástica da mola. Podemos fazer o teste, né? Tenho a constante elástica da mola. Tá. Só que quando eu apliquei a força F, no fio da mola, na mola carregada, vão aparecer solicitações mecânicas. O fio da mola, aqui está o diâmetro do fio da mola, vão aparecer solicitações mecânicas, tensões. E essas tensões que vão aparecer no fio da mola são tensões de cisalhamento. Nessa mola de compressão, vão ser tensões de cisalhamento, tal de cisalhamento, mais tensões de torção. Aqui. Mais tensões de torção, tal de torção. Uma mola helicoidal de compressão, é o inverso aqui, ó. Compressão. Mola helicoidal de compressão, quando eu aplico a força F, vai gerar tensão de cisalhamento. Cisalhamento, tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento puro, mais tensão de cisalhamento devido à torção do fio. Tensões. E aí, eu preciso somar, então, essas duas tensões, calcular a tensão máxima desenvolvida no fio, que é a soma das duas tensões. E aí, se for uma carga estática, se eu pegar a tensão SUT ou a tensão de escoamento material pela trabalho, aparece a mola por isso.
tem que ser maior do que 1. Maior do que 1. Se for menor do que 1, a mola estourou. Se for menor em relação à ruptura, ela quebrou, né? Ela rompeu. É isso que vai estar por trás da teoria, então, que eu vou apresentar agora de molas helicoidais de compressão. Como é que isso funciona? E aí, então, vem a nossa mola. A mola, então, possui um diâmetro de fio, Dzinho, possui um diâmetro Dzão, que é o diâmetro médio, possui um diâmetro externo. Quando a gente vai medir com o paquímetro a mola, nós vamos medir o diâmetro externo com o paquímetro e também vamos medir o diâmetro interno com o diâmetro do fio da mola com o paquímetro. E aí, então, se eu fizer o diâmetro externo menos o diâmetro do fio, eu tenho, então, o diâmetro interno. Ó, aqui, então, ó, aqui está o diâmetro externo. Aqui está o diâmetro nominal. Tá? Então, na verdade, eu posso calcular o diâmetro externo e interno a partir do diâmetro da mola. Tá? Então, vejam, se eu quero calcular esse diâmetro, que é o importante para nós, o diâmetro Dzão. Ó, aqui eu tenho raio, e aqui eu tenho também, ó, esse pedacinho aqui, ó, também é raio. Então, ó, o diâmetro externo de uma mola, ele é o diâmetro médio mais raio mais raio. Diâmetro externo é o diâmetro nominal mais 2 vezes o raio é o diâmetro do fio da mola. Então, o diâmetro D é igual ao diâmetro externo menos o diâmetro do fio da mola. Então, vão ter casos que eu meço a mola com o paquímetro externo, meço o diâmetro do fio e o diâmetro nominal dela é esse aqui, então, externo menos D. A mola tem um certo número total de espiras, que é exatamente o enrolamento, né? E se eu dividir mais ou menos, tá? Se nós dividirmos o comprimento, se ela for extremidade em ponta, não nesse tipo aqui, tá? Aqui é uma extremidade dela esquadrejada, mas se eu tiver uma extremidade em ponta, se eu medir o comprimento livre dela, LF é o comprimento dela sem carga. Eu pego a mola na mão, abro o paquímetro, não aplico nenhuma carga, abro o paquímetro de uma extremidade à outra, meço ela. Esse é o comprimento livre. Comprimento livre da mola. LF, livre de free, né? LF, L free, L livre, tá? Se eu pegar este comprimento livre e dividir pelo número de espiras que eu tenho na mola, contar 1, 2, 3, se ela for em ponta, eu tenho o passo. LF sobre o número de espiras totais. Eu posso, então, calcular esse elemento que é o passo. Mas só se for, vou colocar aqui, ó, extremidade em ponta. É aquela mola, extremidade em ponta, é aquela mola que é enrolada, mas não é feita essa preparação aqui. Ó. Podem ver que aqui, nessa mola, ela foi esquadrejada, a superfície foi aproximada uma da outra ponta e feito uma usinagem, um esquadrejamento nela. Aí não vale. Então, aí tem uma outra forma de calcular o passo. Mas, de maneira geral, o passo é isso aqui, quando ela for em ponta. Ó, aqui também é esquadrejada, ainda é esquadrejada, tá? Então, ela tem essas características aí que são importantes na mola. A mola, então, vem o tipo de tensão que é aplicado, então. O que gera uma tensão numa mola? Para mostrar isso, a gente pega uma mola aqui em corte, coloca a força F aqui, ó. E a análise de engenheiro é sempre através de um diagrama de corpo livre. Se eu pegar em algum momento, então, e cortar essa mola e tirar essa partezinha de fora aqui, ó, eliminar essa partezinha de baixo aqui, essa força, a partezinha, para manter para nós fazermos um diagrama de corpo livre, para nós mantermos, então, essa força F em equilíbrio na mola, aí vem para esse lado de cá, ó.
Nós colocamos a força F e colocamos o efeito das solicitações que aparecem no fio da mola. Essa mesma força F, para impedir o deslocamento desse corpo livre, tem que ter uma forcinha F aplicada aqui, ó. Senão, essa mola anda para baixo. Essa força de reação é uma força que ocorre no fio, no corpo livre, no diagrama de corpo livre que eu estou fazendo aqui. E essa mola, quando essa força é aplicada, então, no fio, essa mola é torcida. Ó. Se vocês olharem, então, quando essa força se aplica nesse ponto aqui da mola, observem, ou vice-versa, né? Observem que a mola ela vai para baixo, ó, e torce o fio. Ó. Faz isso aqui no fio. A força F provoca essa torção aqui no fio, e a reação de apoio, né, a reação da mola, é no sentido contrário, é gerar essa reação aqui, esse momento aqui. Ó. Então, em função da distância da força F até o centro do fio, aqui eu tenho um raio, vou colocar o Rzão aqui, ó. Força vezes R gera um torque. E esse torque, então, faz com que o fio da mola seja torcido também. Então, aparecem na mola dois tipos de solicitação, se nós olharmos as reações. Se nós olharmos a reação, tá? As reações que acontecem aqui, são duas as que acontecem no fio. Uma é torque, uma delas é o torque, tá ali ela, né? Força vezes raio, isso aqui é o raio, isso aqui é o raio. E a outra é o cisalhamento, a força F cisalhante. Então, nesse elemento de máquina, nós temos duas solicitações aí. Como eu comentei antes, temos uma tensão de cisalhamento, devido ao cisalhamento puro, devido à força F, e uma tensão devido ao torque. Eu tenho que somar esses dois efeitos para calcular a tensão máxima que ocorre na mola. Aqui, ó. O fio da mola, se eu pegar ele em várias posições, A, aqui é o B, vai ter essa solicitação. A tensão, a força F, ela vai provocar uma tensão de cisalhamento, que é distribuída uniformemente no fio da mola. Tensão de cisalhamento, força cisalhante sobre a área do fio da mola. E a força F, acoplado com a distância do centro da mola até o centro do fio, D sobre 2, então força vezes D sobre 2 gera um torque. E esse torque gera uma distribuição de tensão devido à torção, que é essa aqui, ó. Ela tem uma distribuição assim, não é uniformemente distribuída que nem essa aqui. E essa tensão aqui, ó, a maior tensão que está aqui do ladinho, na borda do fio, ela vale, vou colocar ela aqui, ó, porque a tensão devido à torção é torque vezes raio de giração sobre o J da seção circular. Somando essas duas solicitações, vem essa aqui, ó, é igual a isso aqui, ó. Vejam que aqui, ó, isso aqui é a reação, né? Ação e reação. Isso aqui é a reação, então é diagrama de reação. Aqui, vou só eliminar um pouquinho de novo. Ó, aqui a tensão está para cima. É a reação da força externa. E aqui, a tensão de cisalhamento está para cima. Vou somar as duas. Vejam, somando as duas, nesse ponto, na borda, aqui está o eixo central da mola. O vermelho é o eixo central da mola. Então, se eu somar para cima e para cima, olhem que aqui a tensão se somou. Ela deu um vetorzinho de tensão, que é a tensão máxima, que é a soma dessa componente, mais essa aqui, ó, aqui. Aqui está para cima, e aqui a tensão de cisalhamento está para baixo. Ó. Somando as duas em sentido contrário,
acaba subtraindo, né, uma da outra. Então, a tensão aqui é menor. Então, no caso de uma mola helicoidal de compressão, a borda interna do fio da mola, ela vai ser submetida a essa tensão máxima, que é igual à soma do cisalhamento devido ao torque, mais o cisalhamento devido à força cisalhante. Isso aqui é força sobre área, e esse aqui é torque vezes R sobre J. Somando as duas, temos a tensão máxima desenvolvida. Já volto depois aqui nessa figura aqui de novo. Então, ó, pessoal, esse slide, então. Tensão de cisalhamento devido à força cisalhante. Opa, devido ao torque aqui. Aqui, tensão de cisalhamento devido ao torque. Torque vezes raiz sobre J. Tensão de cisalhamento devido a esforço cortante, ao cisalhante. Estou somando os dois. Tensão máxima é uma mais a outra. Lembrando que a área é πd ao quadrado sobre 4 do fio da mola. E o J, πd na 4 sobre 32. Largando esses valores aqui dentro... Ah, e o raio, ó. O raio é d sobre 2. Fazendo essas inclusões aqui, ó, nós chegamos a essa fórmula aqui da tensão máxima. Ó. Já está rearranjada aqui, ó. Estamos rearranjando aqui a fórmula para colocar em evidência o desão, tá? O desão. Rearranjando a forma e simplificando, ó, chegamos a esse valor aqui de baixo, as duas parcelas, tá? Movendo a fórmula. Eu não vou entrar nesse detalhe nessa aula aqui, tá? Colocando em evidência, ó, desse ponto, colocando em evidência o 8FD aqui, ó, essa parcela aqui, ó, resulta, então, nessa expressão aqui, ó, 8FD sobre πd ao cubo, colocando em evidência esse termo, que multiplica 1 mais 0,5 sobre d sobre dzinho. Esse fator aqui, d sobre dzinho, é um fator importante para a mola. Ele representa o índice de mola. Quando nós vamos projetar uma mola helicoidal de compressão, esse C é recomendado que esteja entre 6 e 12. Então, ele vai ser uma condição de projeto. Esse índice de mola C, que é o Dzão sobre Dzinho, C igual a Dzão sobre Dzinho, esse valor de C é recomendado que esteja entre 6 a 12. Tá? E aí, então, substituindo Dzão sobre Dzinho igual a C, a expressão que sobra é essa aqui, ó, 8FD sobre πdzinho ao cubo, que multiplica 1 mais 0,5 sobre C. Ó, agora aqui apareceu, então, o valor do índice de mola. E essa expressãozinha toda aqui, ó, ela se chama KS. Eu posso pegar, então, essa expressãozinha aqui e chamar de KS, que é o fator de acréscimo de tensão devido ao cisalhamento. Não é de correção. O nome dele aqui, vamos até corrigir aqui. É fator de acréscimo de tensão de cisalhamento. Sabe aquele valorzinho que está aqui, ó? Esse valorzinho aqui é bem pequeno. Força sobre área, essa tensão é muito pequena. É na faixa aí de 5% do valor dessa força aqui, ó. Então, esse valorzinho que dá aqui, esse KS, que é 1 mais 0,5, é o acréscimo de tensão de cisalhamento. Por exemplo, se esse valor aqui der 1,05, se o valor aí calculado dar 1,05,
1,05. Quer dizer que dessa tensão máxima, 5% é devido à força de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, força sobre área. A maior parcela de tensão é devido ao torque. Se isso aqui der 1,10, quer dizer que 10% da tensão máxima que está aqui, ó, é devido a essa fórmula. O restante é devido ao torque da tensão de torção. Então, a gente chama então de fator de acréscimo de tensão de cisalhamento. Não é correção, é acréscimo. Tá? Então, ele permite me monitorar esse nível de tensão. Tá? Okay? Quanto maior o diâmetro da mola, o diâmetro externo dela, maior é a tensão de torção. Quanto menorzinho é o diâmetro da mola, menor é a tensão de torção e um pouquinho mais é o cisalhamento. Então, ele permite fazer isso. E aí, então, essa fórmula aqui é a fórmula importante para calcular a tensão de trabalho. Ela calcula, então, a tensão que é desenvolvida no fio da mola. E aí eu comparo essa tensão máxima, eu comparo ela com a tensão de resistência ao escoamento da mola, divido uma pela outra, e aí eu tenho o coeficiente de segurança, por exemplo, estático da mola. Então, essa forma é importante. Tá? Então, por exemplo, as molas podem ser usadas para projetos de peças estáticas e dinâmicas. Se ele for utilizado para um projeto estático, eu uso esse fator KS aqui na hora de implementar o projeto. Fator de acréscimo de tensão de cisalhamento. Projeto estático usa KS. Só que podemos ter também projeto dinâmico. Aí, no projeto dinâmico, volta essa figurinha aqui, ó. Aqui, então, eu tenho a tensão máxima. Olhando o mesmo fio, somando as tensões no fio, então, é igual aqui. Essa aqui, então, leva em consideração a tensão de torção e a tensão de cisalhamento. Se eu for fazer um projeto estático, eu paro por aqui, ó. Se a mola for estática, eu preciso saber esse nível de tensão aqui na mola, que é a tensão máxima que está aqui, ó. Agora, se eu preciso fazer um projeto dinâmico de mola sujeita à carga dinâmica, eu preciso analisar essa figura aqui, ó. E o que é essa figura? Quando a gente dobra a mola, quando lá na máquina é feito o dobramento da mola, vocês sabem que o fio é dobrado. Então, ó, vou pegar aqui um fio, ó, uma parte do fio. Ó. Vou olhar aqui. Ó. Aqui está o fio da mola dobrado. Ó. Então, nesse dobramento do fio da mola, tá? Eu estou olhando dela de cima, observem que essa parte aqui do fio da mola, que formou a mola helicoidal, eu estou olhando de cima a mola helicoidal, ela está mais dobrada do que a parte de cima. Porque o raio interno é menor do que o raio externo do fio. Então, aqui, ó, há um dobramento, e esse dobramento provoca concentração de tensões. Concentração de tensões. E a gente sabe que concentração de tensões é um problema para a carga dinâmica. Aumenta a tensão local. Existe um fator multiplicativo, que é um fator K multiplicativo, né, que faz a tensão naquele ponto aumentar mais ainda. Além desse valor aqui, ó, ela aumenta mais um pouquinho devido a esse acréscimo de tensão, de concentração de tensões. Então, o que acontece? A mola. Aparece, então, um aumento de tensão na borda interna da mola, devido a esse dobramento do fio. Então, se nós pegarmos essa tensão máxima aqui, ó, aqui de cima, e multiplicarmos por um fator de concentração de tensões, um fator C de concentração de tensões, ou melhor, um fator KTS, a tensão que vai ocorrer nessa bordinha aqui, ó, interna, é um pouquinho maior,
do que a tensão que vai ocorrer. Deixa eu apagar tudo aqui um pouquinho. A tensão que vai ocorrer nessa bordinha aqui, ó, é um pouquinho maior que a tensão que está colocada aqui, ó, devido ao fator Ks de acréscimo de tensão, fator de concentração de tensões. Tá? Então, se eu tenho carga dinâmica, eu preciso fazer esse cálculo aí, ó. E aí a distribuição de tensões no fio da mola, ó, fica mais ou menos assim, ó, como está colocado no desenho. E aí observem, pessoal, que a máxima tensão no fio da mola ocorre na borda interna da mola. Ó, na verdade, eu teria assim, ó, aqui eu teria o fio, aqui eu teria o centro da mola e aqui eu teria o outro lado da mola, tá? A mola ficaria assim, ó, tá? Então, observem que aqui, ó, é o centro da mola. Então, observem que a maior tensão ocorre dentro da borda interna da mola, aqui embaixo. E aí eu pergunto para vocês, se a mola falhar, onde é que vai começar a falha? Na borda externa ou na borda interna? A falha vai começar a progredir na borda interna. Se for por fadiga, o negócio vai crescer para cá, ó. E a última parte da seção que rompe da mola é a parte externa. A progressão da falha é nesse sentido. Tá? O ponto mais carregado é a borda interna, e ele é que vai falhar primeiro. E aí o dimensionamento da mola, estático ou dinâmico, é feito para o ponto interno da mola. É para que esse ponto não falhe. E não progrida, então, a tensão ao longo da seção da mola. Tá? Então, é bem isso que está acontecendo numa mola. Tá? Ocorre, então, essas tensões aí. E nós temos, então, que levar em conta elas no nosso projeto. Tá? Aí, então, em função dessas tensões, deixa eu apagar de novo isso aqui, porque eu vou salientar de novo isso aqui. Aqui. Tá? Daqui a pouquinho eu volto aqui de novo. Tá? Então, esse acréscimo de tensões, ele pode ser encontrado por um pesquisador, então, estudou esse acréscimo de tensões e ele definiu, então, esse fator chamado Wall, fator de Wall. Né? Fator de Wall. O Wall, então, foi um pesquisador lá de tempos e tempos atrás, aí, lá do início do século passado, né? E ele fez estudos em molas e verificou que existia na borda interna, a tensão que era desenvolvida na borda interna poderia ser representada por esse fator, que modestamente, então, foi chamado de fator de Wall. Tá? Então, fator de Wall, K-Wall. Ele descobriu que a parcela de curvatura que envolvia no acréscimo de tensão estava associada com o índice de mola. E ele fez ensaios e descobriu que esse fator Kw era exatamente esse aqui. Então, ó, chegou a essa expressão aproximada para determinar um fator de concentração de tensões, fator de Wall. Tá? Que esse fator Kw leva em consideração o Ks, ó, esse fator de Wall, ele leva em consideração o Ks e a curvatura, Kc de curvatura. Então, ele leva em consideração esses dois fatores, Ks mais Kc de curvatura, dado por essa expressão aqui. Ó. Eu só preciso saber qual que é o C, índice de mola, e aí eu calculo o Kw. E aí ele se relaciona, então, com o Ks e o Kc, tá? Leva em consideração os dois. Ele se relaciona através dessa fórmula aqui, ó, né? Na verdade, o Kc é o Kw sobre Ks, ou seja, o Kw é igual ao Kc vezes o Ks. Tá? Então,
o KW eu posso calcular pela fórmula anterior. O KS eu calculo pela expressão 1 mais 0,5 sobre C. Esse é o KS. O KW está aqui ela. Essa expressão aqui. Tá? KW. Então, com o KW e o KS, eu posso calcular o índice o fator de curvatura da mola, KC. Então, isso é importante. Esses três fatores juntos são fatores multiplicativos e um divide o outro ou multiplica. Então, observem aqui, ó. O KW, ele é função do diâmetro do fio da mola. Aqui, ó, o C é Dzão sobre Dzinho, e ele é, então, função do diâmetro do fio da mola. Ou melhor, ele é função do C da mola. Então, se nós fizermos um gráfico associado à curvatura, esse fator é o índice C. Nós temos esse comportamento dos fatores, ó. Se eu estiver trabalhando com um C de curvatura de 8, C igual a 8. Esse é o meu KS, ó, 1,08, por aí, 1,05, desculpe, por aí. O meu KC vale aproximadamente aqui no gráfico, né, 1,2, 1,13 mais ou menos, e o KW mais ou menos aqui, né, nessa aproximação minha aqui do gráfico aqui, 1,8 por aí, sei lá, mais ou menos. Se eu multiplicar este vezes esse gráfico, eu tenho esse aqui em cima. A gente, então, pode calcular, então, o fator isolado de curvatura da influência do fator KC de curvatura. Tá? Ou usando a fórmula, ou usando o gráfico. Melhor usando a fórmula, a gente coloca no Excel a fórmula e usa a fórmula para fazer isso aí. Mas eu preciso calcular antes o KS e calcular o KW por essa expressão aqui, ó. Ambos, né, KW e KS, só dependem do C. Aí eu tenho a relação do efeito de curvatura. Aí vem o projeto. Quando eu estou projetando uma mola com carga estática, a fórmula para calcular a tensão máxima é o KS. Tá? Eu uso o KS na fórmula tensão máxima. Se eu estou projetando uma mola helicoidal de compressão ou de tração, a gente vai ver na sequência, para carga dinâmica, para mim calcular o KW, eu tenho que levar em consideração o fator de curvatura, KC. Também, alguns projetos, ao invés de usar o KC, eles usam o KW aqui para fazer o projeto, porque o KW é o maior fator de concentração, né? O KW. Então, alguns livros usam o KW ao invés do KC. Mas sempre que eu projetar para carga dinâmica, eu uso o KC ou KW. E quando eu vou projetar uma mola para carga estática, eu uso o KS. Porque o fator de concentração de tensões, ele só afeta cargas dinâmicas. Ele só reduz a resistência para cargas dinâmicas. Para estática, ele acaba até ajudando. Ok? Então, uso um ou uso o outro aqui. Fechou? Tá? Então, é o que nós vamos estar trabalhando agora em elemento de máquinas aí. Podemos calcular tensões para cargas estáticas ou cargas dinâmicas. Então, isso é o que se relaciona com tensões, tá? Mas as molas também sofrem deformação. E eu preciso calcular a deformação da mola. Tem uma expressão matemática que calcula a deformação da mola. Então, vejam o seguinte, ó. Para fazer o cálculo dessa expressão que relaciona a deformação, eu preciso, vamos imaginar aqui a mola. Aqui eu tenho a mola, né? Aqui eu tenho a mola. E eu tenho o fio dela, né? Fio. Imagine que dessa mola eu pegue aqui um elemento
vou ampliar aqui. Eu pego um elementozinho infinitesimal do diâmetro do fio. Isso aqui é o diâmetro do fio, né, da mola. Eu pego um pedacinho, um diâmetro bem pequenininho dela, com um comprimento bem pequenininho, infinitesimal. E essa mola, na realidade, ela é formada pela soma de infinitos elementos infinitesimal, um pertinho do outro aqui, ó. Somando todos esses elementos infinitesimais, eu tenho o comprimento da mola, né, que são esse elemento aqui. Então, quando a mola ela é aplicada à força, ela é torcida, ela se deforma angularmente, ela torce, né? E uma superfície da mola, por exemplo, essa seção aqui da mola em relação a essa, sofre um giro. Um torque, né? O fio torceu, girou uma seção em relação à outra. Se nós pegarmos lá a teoria de resistência dos materiais 1, nós podemos calcular essa deformação que surge entre as bordinhas do elemento infinitesimal. E se nós fizermos uma integração ao longo de todo o comprimento do fio da mola, dessa deformação, nós temos o ângulo entre os dois extremidades, e lá pelas tantas, né, podemos calcular qual que é a deformação da mola a partir desse ângulo aqui, ó. Então, veja, se eu fizer a integração desse ângulo, aqui eu acho que é gama, aqui, ó, aqui, alfa x aqui, ó, ao longo de D0 até πdn. O que é πdn? πd é círculo, vezes n ativas é comprimento. Então, se eu pegar um círculo da mola e multiplicar pelo número de espiras, eu tenho o comprimento da mola. Isso aqui é o comprimento da mola. Então, se eu integrar de 0 até o comprimento final da mola, eu tenho, então, um ângulo alfa entre as seções e depois, então, usando o G, né, que vai tudo na forma matemática lá da resistência dos materiais, eu chego a essa expressão que relaciona, então, a deformação da mola, o Y da mola, com a força aplicada e com as características da mola. Diâmetro, número de espiras ativas e o G da mola. Olha o que sobra. Sobrou essa fórmula aqui embaixo. Esse aqui é o número de espiras ativas da mola. O G é o módulo de elasticidade transversal da mola, tabelado, em função do material. O diâmetro Dzinho é o diâmetro do fio, Dzão o diâmetro nominal da mola. E F é a força aplicada. Então, em função desse parâmetro, desse, quando eu aplico a força F, gera uma deformação da mola. Eu tenho a mola aqui. Apliquei uma força F, apliquei F, a mola se deforma, então, de Y. E aí, então, eu tenho como calcular o Y da mola a partir dos parâmetros da mola. Se eu sei a força e sei deformação, ó, por essa fórmula aqui, vou pegar tudo de novo. Se eu conheço a força, a partir dos parâmetros D, Dzinho, G e NA, eu tenho Y da mola. Se eu dividir o F sobre Y, aparece a constante elástica da mola. Força sobre Y é igual a K. Então, se eu dividir essas duas fórmulas aqui, ó, a força sobre Y, vai me dar essa fórmula aqui, ó. A constante elástica de uma mola é Dzinho dela na 4 vezes G, 8 Dzão ao cubo vezes número de espiras ativas. Então, se eu pegar uma mola, um paquímetro, se eu souber o material da mola, isso aqui é um aço. Os aços têm mesmo G, mais ou menos, né? Eu conto o número de espiras totais da mola, subtraio espiras ativas, determino o número de espiras ativas. Pego o paquímetro, meço o diâmetro do fio e meço com o paquímetro o diâmetro externo e, como consequência, determino o diâmetro nominal. Sei
o material, sei o G, tá? Olha só, sei o número de espiras ativas, eu posso calcular a constante elástica sem fazer nenhum ensaio, usando essa expressão aí, ó, tá? E o resultado é muito próximo do resultado que eu obteria fazendo um ensaio, pegando a mola, colocando uma força F, né, pegando uma força F e dividindo pela deformação dela. É muito próximo. Tanto é que, no projeto da mola, a gente usa essa expressão. E lá, depois, quando nós construímos o protótipo, a gente testa essas forças na mola verdadeira, na mola real, né? Porque a mola real, eu só vou ter depois que eu fizer o protótipo. Construir a mola. Às vezes eu não tenho ela durante o projeto, então eu preciso dessa informação aqui para projetar ela. Talvez dê um pouquinho diferente um caso do outro. Quando eu fizer o protótipo e eu tenho a mola já comprada, eu faço um teste com ela, e se não der exatamente igual a essa expressão aqui, eu corrijo, então, eu vou lá e, ó, puxa, na realidade, o fator K que eu tenho aqui não é bem certinho, e sim é esse aqui, ó, força sobre Y. E aí corrijo no projeto esse valor. Mas isso lá, quando eu tenho a mola em mãos, quando eu tenho já o protótipo da máquina desenvolvido. Eu faço as correções necessárias no cálculo. Para terminar ainda um pouquinho esse conteúdo, já estou finalizando, tá? As molas possuem também extremidades. Ó, a primeira mola A aqui é uma mola com extremidade simples. É extremidade em ponta, a gente chama essa mola com extremidade em ponta. Simplesmente, a gente pega o fio da mola, a máquina simplesmente dobra a mola, enrola a mola, e em algum ponto ela corta o fio, ó, e o fio fica em ponta, ó, fica exatamente assim, pontudinho para fora. Então, nesse tipo de mola, todas as extremidades da mola, elas contribuem para a deformação. Quando eu aplicar força aqui, ó, desde esse ponto até o último ponto aqui de reação, ó, até esse ponto, todo o comprimento dela se deforma. E aí, então, o número de espiras ativas é igual ao número total de espiras. Eu conto elas e, ó, opa, ativas é igual a total. Já nessa segunda mola, o pessoal fez o seguinte, ó, usinou essa partezinha, essa ponta aqui, ó. Para facilitar a montagem na máquina, no plano, eles fizeram uma usinagenzinha aqui, ó, um esquadrejamento, né? Esmerilhada ou esmerilhada. Colocaram uma mola na fresadora e fresaram a mola, deixando ela com uma superfície mais ou menos plana. Ela foi, então, usinada, esmerilhada, aqui está o termo, né? É fresada, usinada. Então, esse pedacinho aqui, ó, não contribui mais para a deformação, ó, não é a mesma coisa mais. Então, o número de espiras ativas que contribui na deformação da mola é o número total, eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espiras, tá? E subtraio 1. 9 menos 1, 8 espiras estão contribuindo para a deformação. Uma não contribui. Essa partezinha que foi esmerilhada, usinada, não contribui na deformação dela. Então, 8. Se eu tiver ela agora em ponta e esquadrejada, o esquadrejada quer dizer que elas foram deformadas uma contra a outra, as últimas espiras, ó, juntou-se na máquina as duas espiras. O N ativas é total menos 2. E se ela foi esquadrejada, ó, e esmerilhada, eu tenho uma área de contato maior entre a superfície plana, eu também, ó, o número de espiras ativas é o total menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espiras. 9 menos 2, né, é 8. Então, agora que tem, aliás, tem 10 aqui, ó, 10 para de cima. 10 menos... eu calculei errado antes, né? 9 menos 2, 7, não 8, né? Eu cálculo, né? 9 menos 2, eu tenho 7 espiras ativas.
7 espiras contribuem para a deformação. Então, em algum momento também nós precisamos desse conteúdo para fazer o projeto numa mola. Aqui tem uma tabelinha, então, que leva, então, o tipo de extremidade, que a gente viu agora na figurinha anterior, tá? E aí tem algumas fórmulas que permitem calcular, então, o número de espiras ativas, aqui o que é importante, tá? E aqui, uma fórmula que permite calcular melhor o passo, tá? Essa fórmula aqui permite calcular melhor o passo da mola. Antes eu falei que o passo era o comprimento livre dividido por N totais, né? Aquilo é só uma aproximação, mas o passo realmente ele é calculado da mola por essas formas, para cada tipo de mola. Cada tipo de mola tem a sua fórmula específica para calcular o passo. Para as molas de compressão, tá? E aqui, o princípio de funcionamento de uma mola. Mais um pouquinho, estou terminando aqui essa nossa apresentação. Às vezes ela fica cansativa, né? Mas é bom não parar para concluir toda a ideia. Com as propriedades todas da mola. Então, se eu tenho uma mola, veja que essa mola aqui, a primeira figurinha aqui, ó, ela é esquadrejada e esmerilhada. Então, eu tenho uma mola já produzida, feita, com o seu número total de espiras, número ativas, né? Aqui no caso, ela está sem carga. Ó. Eu peguei lá na máquina, no pacotinho de molas que eu recebi da onde eu comprei, está ali a mola. Eu pego o paquímetro, meço a distância desse ponto aqui até esse, sem carga, e esse comprimento eu chamo de comprimento L free, L livre, comprimento livre da mola. A mola está no pacotinho que veio que eu comprei. Ela veio então assim, com esse comprimento livre. Aí. Geralmente essa mola, quando eu vou colocá-la, imagine que eu tenho lá no meu comando de válvulas, esse aqui, ó, seja exatamente o espaço, esse bloquinho que eu coloquei aqui, ó, seja exatamente o espaço onde eu preciso, o comprimento, onde eu preciso colocar uma mola aqui dentro para poder abrir e fechar, gerar força, né, para abrir e fechar a válvula do motor lá embaixo. Mas eu comprei a mola, e a mola que eu comprei, ela tem este comprimento aqui, ó. Tá, ó. Vou colocar aqui uma linha de referência. Veja que ela é um pouquinho mais comprida do que esse compartimento aqui, ó. Aqui ela tem um comprimento livre, ó, L free. E quando eu for montar essa mola lá no interior do espaço do motor, eu tenho que pegar ela e comprimir ela. Eu comprimo a mola, aperto ela com algum equipamento e vou lá e monto essa mola aqui dentro. Ó. Então ela fica já comprimidinha aqui dentro. Ó. Comprimi a mola aqui dentro. Agora ela está montada lá no espaço onde ela vai trabalhar. Para poder fazer essa compressão, eu apliquei uma força na mola. O equipamento lá que vai apertar a mola para montar lá dentro, ele aplicou uma força. A essa força eu chamo força de pré-carga. É uma força para poder montar a mola no equipamento. E essa deformação aqui, ó, eu chamo de Y de pré-carga. Então vejam, ó, nessa figurinha eu tenho a mola com comprimento livre e eu apliquei então aqui, ó, essa tinta azul aqui, essa seta azul, representa o meu Y de pré-carga. Quando eu apliquei a força de pré-carga, ela se deformou no Y de pré-carga. E montei então, ó, a segunda
figurinha é ela montada lá no compartimento da máquina. Então, a mola sofreu uma pré-carga. Esse Y de pré-carga aqui. Apliquei força e sofreu uma deformação de pré-carga. Mas daí, a máquina vai trabalhar, vai executar a função. Então, a válvula, agora o comando de válvulas aqui, ó, quando a came abrir e fechar ela, essa válvula vai ser pela came, ela vai ser empurrada para baixo. E ela, então, durante o serviço, ela vai comprimir essa mola mais ainda. Agora, em trabalho. E essa mola aqui, então, vai ser comprimida mais um pouquinho. E essa compressão em serviço, efetuada pelo comando de válvulas, é o que a gente chama de Y de trabalho. Então, até aqui veio a força de pré-carga. Agora, eu aplico mais uma força, que é a força de trabalho. Força de trabalho. E essa força de trabalho provoca uma deformação de trabalho, que é, então, esse azulzinho aqui, ó. E aí, então, a mola chegou no seu limite de trabalho. Quando a câmera soltar a mola empurra a válvula para cima e chega novamente na posição de cima, tira a força de trabalho, e assim por diante, por exemplo, nesse caso. Então, quando eu apliquei a força de trabalho, a mola se deformou mais de Y de trabalho. Só que a mola tem uma outra propriedade, a mola helicoidal de compressão. Ela tem um comprimento sólido. Esse comprimento sólido é o comprimento da mola quando totalmente comprimida. Imagina que eu pego a mola na mão e aperto ela tanto que eu encosto uma espira na outra. Eu aperto ela tanto que encosto uma espira na outra. Quando todas as espiras estão encostadinhas uma na outra, o que acontece? O comprimento da mola vai ser o comprimento, a soma dos comprimentos de todos os diâmetros Dzinho. Então, se eu pegar um diâmetro Dzinho e multiplicar pelo número total de espiras, eu tenho o L sólido, comprimento sólido. De maneira geral, sem levar em conta a extremidade, o comprimento sólido é o diâmetro do fio da mola, como todas estão encostadas, vezes o número total de espiras. Eu tenho, então, esse comprimento aqui, ó. Comprimento LS, L solid. No inglês, L solid. E entre essa posição última de compressão da mola e essa posição de comprimento sólido, existe um Y de folga, que é a folga entre as espiras. Ó. Esse valorzinho aqui, ó, é uma folga. Se eu pegar esse comprimento Y de folga e dividir pelo número total de espiras, eu acabo dividindo essa folga entre uma espira e outra. Entre uma espira e outra eu vou ter uma folguinha. Isso então é a folga da mola. E a mola, para trabalhar adequadamente, ela tem que ter uma folga entre as espiras. Eu não posso aplicar uma força de trabalho tão grande que encoste uma espira na outra. Porque quando encostou uma espira na outra, todo o efeito de mola sumiu. É como se eu tivesse daí um cilindro, aqui oco, onde eu estou aplicando a força no cilindro oco. É rígido agora. Então, eu nunca posso encostar uma espira na outra. Tá certo? Então, geralmente, eu tenho que ter uma certa folga aqui entre as espiras. E essa folga entre as espiras, geralmente é 20%, é um caso aqui do Y de trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho esse Y de trabalho é 20 milímetros, então eu deixo essa folga total, que vai ser distribuída entre as espiras, eu deixo 20% de 20, eu deixo mais ou menos 4 milímetros de folga aqui, que vai
quando a mola chegar nessa posição aqui, ó, esses 4 milímetros vão ser distribuídos entre todas as espiras. E lá, de repente, vai ter 0,5 milímetros de folga entre cada uma das espiras, evitando que elas se encostem uma na outra. Tá? Então, o projeto da mola helicoidal de compressão tem que prever essa folga. Senão, nós matamos a mola. Imagine lá no carro, se as molas do veículo se encostarem uma na outra, aquela pancada do buraco na estrada se transmite integralmente para o passageiro, porque aí é rigidez pura. E não tem mais o efeito de mola. E aí vem, então, isso aqui, ó. Qual é o comprimento livre de uma mola? O L-free, no projeto de uma mola. Então, ó, o comprimento livre de uma mola é tudo isso aqui. Ele é igual ao quê? Ele é igual a isso aqui, ó. Y de pré-carga. Ele é igual ao Y de pré-carga. Quando apliquei a pré-carga, tem deformação de pré-carga. Ele é também igual a pré-carga mais isso aqui, ó. Mais Y de trabalho. Ele também é igual a mais essa soma, mais o Y de folga. Está aqui ela. E também é igual a mais essa soma aqui, ó, esse comprimento. Então, em função das forças que vão ser aplicadas na mola, que eu estou projetando, em função das constantes elásticas, elas vão ter deformações. Então, o comprimento total da mola que eu vou projetar, ele vai ser dependente da pré-carga, do Y de pré-carga, da força de trabalho como consequência do Y de trabalho, da folga 10 a 20% dessa Y de trabalho e mais do comprimento sólido. Na hora de fazer o cálculo da mola, eu tenho que levar em consideração esse comprimento. E a máquina lá que vai produzir a minha mola tem que produzir com tudo isso aqui, ó. Aí, se eu sei o número de espiras totais da mola, que é uma questão de projeto, eu pego esse LF de forma geral aqui, tá? Lembrando que cada caso tem o seu específico. Grosseiramente aqui, ó, divido o LF sobre número total de espiras e eu tenho o passo da mola. Mas só lembrando que o passo tem uma formulazinha que a gente viu anteriormente na tabela, né? Para cada tipo de extremidade tem a sua forma específica. Mas, de maneira geral aqui, o passo é o comprimento total sobre N total de espiras. Aí eu tenho o passo da mola. E aí eu tenho como fazer todo o desenho e todo o projeto, então, da mola. Gente, isso, então, vale para molas helicoidais de compressão. E ainda um cuidado no projeto é que muitas vezes as molas podem falhar, não pela tensão de cisalhamento na mola, mas elas podem falhar pela flambagem. E aí, muitas vezes, eu tenho que fazer um cálculo pela flambagem da mola, ou, melhor ainda, para evitar que ocorra flambagem, às vezes eu tenho que colocar um guia interno aqui, ó, na mola, uma barrinha interna na mola, para evitar que ocorra essa instabilidade da mola. Tá? E ela falhe por flambagem. Tá? Então, se acontecer isso aqui, ela falha por flambagem e falhou a máquina. Então, eu posso colocar, então, alguma coisa no interior da mola, uma barrinha de aço circular, para evitar que ela se movimente dessa forma, permitindo a flambagem. Para cargas estáticas, então, o projeto, segundo Norton, é iterativo, tá? Sempre que a gente vai fazer o projeto de uma mola, isso requer um projeto iterativo. A gente atribui valores no início do projeto e vê o que acontece no final. Não deu certo, muda algum parâmetro no início e assim até chegar na melhor condição. Tá?
Então, geralmente, o projeto estático, então, ele requer que sejam atribuídos valores para o C, eu acabo atribuindo valores para o D e verifico o que acontece. Não deu certo? Muda os parâmetros até chegar numa condição adequada, tá? E no projeto estático, pessoal, o coeficiente de segurança estático, então, como eu já apresentei antes em alguns pontos, ele sempre vai ser igual à tensão de resistência, calculada pelas fórmulas lá no início dessa apresentação, dividido pela tensão de trabalho, que é o tal máximo. Então, no projeto da carga estática, a gente vai usar essa fórmula para fazer o dimensionamento e calcular o coeficiente de segurança da mola. Algumas recomendações aqui então ainda. Dei uma paradinha aqui depois do vídeo para dar uma lida nisso aqui. Então, algumas considerações para fazer o projeto, então, de molas estáticas. Paro por aqui agora. O Shigley, o Hall e também o Norton. Tá ok? Então, para vocês se aprofundarem nesse conhecimento, posteriormente, então, busquem esses livros e aprofundem o conhecimento de vocês nesse assunto. Ok? Outros livros que abordam o assunto. E aí concluo, então, essa aula de hoje aí.